Bem-vindo ao Haim Health, o podcast que vai transformar a sua visão sobre saúde e longevidade com base na ciência. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje connosco temos a Andreia Cunha. A Andreia é psicóloga clínica com uma experiência profissional de 15 anos e mestre em Psicologia da Saúde. É criadora do Centro de Ecopsicologia Artemis, localizado em Paredes de Coura, no Alto Minho. E este é um projeto que retrata o abraço da psicologia à natureza, sendo que neste espaço a paisagem natural surge como um novo setting terapêutico, incorporando atividades ao ar livre na terapia. Bem-vinda, Andreia. Obrigada. É um prazer ter-te aqui no podcast connosco. Então, eu se calhar começava porque o teu projeto é tão diferente, eu começava aqui por perguntar o que é esta coisa da ecopsicologia, ah, e se calhar começamos com o básico e depois vamos expandindo a partir daí. Sim. Então, a ecopsicologia está referenciada na Associação Americana de Psiquiatria, acaba por ser uma disciplina nova em Portugal. Ah, Começa agora a surgir alguma formação nessa área de introdução à ecopsicologia, mas é uma disciplina muito transdisciplinar e muito abrangente. Não se refere apenas à psicologia. E, eh, e esse acho que é o encanto da ecopsicologia, ela ter esta capacidade de ir buscar conhecimento e sabedoria a várias áreas e de não se limitar apenas a um conhecimento mais objetivo ou científico de acordo com o pensamento normativo europeu. Ele vai buscar muita sabedoria ancestral, ecomitológica e desta relação com a imanência e a inscendência, não é? Não só com a transcendência, ela vai buscar inclusive a parte da psique, do corpo e da ecologia e esta relação entre estas várias dimensões e de como nós vivemos a nossa espiritualidade no corpo e na terra e não como algo separado. Portanto, é uma abordagem muito integrativa, que é completamente contra a hierarquias, portanto, não há hierarquias, o ser humano sai deste lugar central na teia da vida, deste antropocentrismo e coloca-se como mais um na relação com o todo e com o ecossistema. E portanto a neuropsicologia tem esta abordagem muito integrada. E que permite que o ser humano também assuma um bocado um papel, tão importante como os outros seres vivos no ecossistema. E sai deste lugar central. Em termos de ecoterapia, que é a parte prática da ecopsicologia, hã, hã, vai buscar a natureza como uma aliada terapêutica, como um recurso terapêutico. Os elementos da natureza, no meu caso em específico serão os cavalos, mas também a própria natureza selvagem, como um recurso terapêutico para o processo terapêutico, potencia ao máximo os resultados terapêuticos, não é? Precisamente por esta relação de a psique estar dentro de um corpo e o corpo está dentro de uma terra viva, e estas dimensões são trabalhadas de forma integrada, não é? Não é trabalhado de maneira separada. E isto permite muitos mais resultados terapêuticos, não é? Nós já sabemos que, e já existem estudos científicos, que apenas o contacto do ser humano com a natureza traz muitos benefícios para a fisiologia e para a psique. Sendo este contacto feito e de um ponto de vista terapêutico, tem resultados muito interessantes. Certo. Se eu percebi bem, Andreia, isto é uma abordagem que é centrada na nossa relação com a natureza, certo? E com o nosso papel na natureza, como parte integrante da natureza, é isso? Mas também com algo maior que nós, algo superior a nós, é isso? Sim, sim. Eh, a natureza, em termos de ecoterapia, a natureza vai ser usada como recurso terapêutico.
E naturalmente, a pessoa ao voltar ao seu lugar de pertença, que é como um animal mamífero no ecossistema, né, que este mundo moderno tirou-nos desse lugar, o corpo regressa à sua terra-mãe, à sua casa-mãe, e automaticamente a pessoa vai começar a olhar para a natureza de outra forma, como um aliado, como família. E isso vai automaticamente, consequentemente, promover comportamentos pró-ambientais. Porque nós, através dos cursos terapêuticos, levamos a pessoa ao seu lugar de pertença, de onde ela nunca devia ter saído. Claro, certo. É esta vinculação segura, que é a primeira vinculação segura e que é tão importante na recuperação do trauma, que é a terra. Certo. E isso é super interessante, porque normalmente nós estamos habituados a falar de vínculo ou de vínculo primário, com os nossos, progenitores, não é? Com o pai, a mãe, a pessoa que está ali mais próximo. E aquilo que tu estás a dizer é que antes disso vem um vínculo à Terra e ao planeta onde nós estamos. É isso, que esse vínculo é o primário. E esse é o primário, na minha perspectiva, esse é o primário. Porque nós, antes de mais, somos animais mamíferos. E nós precisamos de pertencer a este ecossistema. E é esta separação que foi a origem do trauma no ser humano, não é? É tirarem-nos deste lugar de pertença. É por isso que nós é por isso que a evidência diz que só o contato com a natureza já leva a melhorias, não é? Na fisiologia e na psique. Porque é como o corpo pudesse relaxar finalmente. Finalmente eu regressei ao lugar onde eu pertencia. Finalmente eu vivo de acordo com os ciclos naturais, como qualquer outro animal mamífero. A violência, a primeira violência vem desta separação. De nós queremos viver como se não fôssemos animais mamíferos, como se não fôssemos cíclicos, como se não fôssemos afetados pelas estações do ano, pelos ciclos circadianos, pela lua, nós vivemos como se não fôssemos pertencentes aos ciclos da natureza, como se fôssemos ali separados. Sim, e isso é uma coisa, super interessante, porque nós, no fundo, ao longo das décadas, dos séculos, dos milénios, fomos-nos pondo num papel muito central, hum, central no sentido de nós temos domínio sobre a natureza e sobre as outras espécies, hum, mas, aquilo que estás a dizer e que eu, estou a reconhecer perfeitamente, como verdade, é o facto de nós, quando fazemos isso, pensamos que estamos a jogar a nosso favor, mas na verdade é uma violência contra nós próprios e contra a nossa natureza. E isso depois, eu vejo muito também a doença mental, mas as doenças em geral como uma desconexão, da natureza de nós próprios e da natureza em si. E é super interessante falares em coisas como os ciclos circadianos, o efeito que a natureza tem em nós, que já se sabe, por exemplo, as coisas como o forest bathing no Japão, que tem um impacto incrível no nosso sistema imunitário. hum, e portanto, de facto, nós não somos separados dos ciclos, isso faz-me todo o sentido. Sim, e esta conexão à natureza obriga-nos a conectar ao corpo, não é? Nós sabemos que a traumatização o que acontece muito é esta dissociação do corpo, não é? Então, o ligamento entre a mente e o corpo. A natureza obriga-nos a estar no corpo, Certo. obriga-nos a voltar ao corpo, com o que isso tem de belo e com o que isso tem de difícil. Desafiante. Mas nós, a partir do momento que estamos ali e estamos naquele ecossistema, nós somos sustentados por ele. Não quer dizer que vai ser tudo lindo e maravilhoso, e há também uma romantização da natureza, não é? Não, Certo. há os invernos, há as mortes, não é? Seja, nós assistimos na natureza a vida a nascer e vida a morrer, e nós precisamos também de assistir a isso e de presenciar isso, e de tomar isso como algo natural. Né, há Certo. tanta desconexão dos ciclos e do corpo, que a ecopsicologia trabalha isso, a ecoterapia, é regressar àquilo que nós somos, à natureza selvagem, à nossa natureza mamífera, porque nós não estamos sozinhos quando nós percebemos que nós fazemos parte de um ecossistema e de que aquilo que está dentro de nós, que acontece em nós, acontece fora.
E nós vamos ter muito mais capacidade, força interna e resiliência para superar desafios naturais da vida e não viver como se quiséssemos não ter que lidar com esses desafios, não ter que lidar com a morte, não ter que lidar com a doença, não ter que Certo. lidar com adversidades que fazem parte do ciclo natural da vida, não é? E nós ao Sim. voltar a casa, voltar à terra, voltar ao ecossistema, nós percebemos que nós não somos só razão, nós temos instintos, nós temos intuição e nós temos um ecossistema a suportar-nos neste processo. Não estamos sozinhos. Certo. E sabes como nós temos um trabalho que é muito orientado para a parte das doenças oncológicas e tu estavas a falar, eu sou professora de yoga também e dou aulas de yoga a pessoas com doença oncológica e a sobreviventes, e o que eu noto muito, ou uma das coisas que me fez interessar pelo yoga nesta área, é que eu comecei a perceber que havia uma desconexão do corpo muito antes da doença oncológica aparecer. Ou seja, já houve ali muitas fases em que nós deixamos de ouvir o corpo e continuamos a viver ou desligados, lá está, da nossa natureza, da natureza em geral. Ahm, Continuamos, por exemplo, alguns exemplos, estamos cansados, mas continuamos a produzir sem parar, continuamos a não dormir o suficiente, continuamos a estar expostos a imenso stress e normalmente há assim uma exposição cumulativa a estes insultos todos e uma desconexão do corpo. E aquilo que eu tento fazer, no yoga, ou o trabalho que tentamos fazer é voltar a essa conexão. E aquilo que tu estás a dizer é uma coisa muito semelhante, mas utilizando a natureza em todo o seu, a natureza, não só a natureza, mas outros mamíferos, como por exemplo os cavalos, para nós voltarmos a habitar o nosso corpo. E acho que isso poderia, ter, muito interesse numa população de pessoas com doença oncológica, exatamente por facilitar a ligação ao corpo. Achas que qual é a tua visão sobre isso? Sim, completamente. Sair como estavas a falar, da alta performance, não é? Que é tão valorizar. É ótimo para este sistema, não é? Claro. O sistema capitalista é ótimo. Não é nada bom para a nossa saúde, não é? Seja psíquica, seja física. E sim, por exemplo, com os cavalos, eles são. Eu vou falar um bocadinho dos cavalos, eles são Força, força. presas na Sim. cadeia alimentar e devido a esse facto e à sua evolução, eles desenvolveram muito os seus sentidos, não é? Portanto, eles têm uma capacidade visual muito forte, auditiva, olfativa, tátil e inclusive o nosso campo eletromagnético. Eles conseguem ler as nossas expressões faciais, têm, já há alguma evidência de que eles têm capacidade telepática e só o contacto que nós temos com o cavalo já aumenta a nossa, frequência energética, não é? Há estudos que fizeram do HeartMath Institute, que mediram a frequência, a nossa frequência só na proximidade com o cavalo. E ela aumenta, significativamente. Regula o nosso ritmo cardíaco, portanto, regula o nosso sistema nervoso como o contato com a natureza selvagem. Pronto. Certo. Além disso, eles são ótimos coterapeutas, porque eles conseguem aceder a informação que eu, como humano, não consigo. Ou seja, o nosso discurso para eles não tem significado nenhum. Então, eles vão avaliar a nossa expressão facial, o nosso ritmo cardíaco, as hormonas que nós produzimos e eles conseguem avaliar através do cheiro, portanto, o nosso estado emocional, e eles vão perceber se há coerência entre aquilo que eu estou a pensar, aquilo que eu estou a sentir e a maneira como eu estou a agir. E normalmente não há coerência, não é? Normalmente nós não há esta coerência naquilo que eu estou a pensar, aquilo que eu estou a sentir, aquilo que eu estou a dizer, aquilo que eu estou a fazer. Certo. E para eles isso é um sinal de perigo e de alerta. Certo. Não está a haver coerência, eu vou ter que entrar aqui num estado de defesa. E eles vão manifestar isso através do comportamento deles. E vai mudar a informação sobre aquela pessoa Certo. e sobre o estado daquela pessoa. E vai permitir cirurgicamente chegar a conteúdos do processo, de conteúdos inconscientes daquela pessoa.
Certo. Hum, por exemplo, eles vão representar conteúdos inconscientes que a própria pessoa não consegue verbalizar, nem consegue chegar lá. E tem várias fases. Primeiro tem a fase da experiência sensorial, que é este contato com o cavalo e como ele vai reagir àquela pessoa. As sensações físicas, vamos logo para o corpo, que a pessoa está a ter, Uhum. as sensações emocionais que lhe trazem essas sensações físicas e depois o relato da experiência e como é que memórias é que isso lhe traz e que interpretação é que fazemos desta experiência. E acontecem coisas absolutamente mágicas e difíceis até de descrever, não só dos cavalos, mas do próprio ecossistema. Há ali um movimento, eh, uma colaboração de outros elementos para ajudar aquela pessoa a tomar consciência daquilo que ela precisa tomar consciência naquele momento. E eles são cirúrgicos, eles não são meigos a fazer isto. Mais uma vez, não há essa romantização. Não é chegar ao cavalo e fazer umas festinhas, e ai que fofinhos. Os cavalos não agem assim. Eles são muito assertivos na maneira como eles entram em contato connosco por questões de sobrevivência. Por isso, mais uma vez, é importante também, como estava a dizer, para a questão dos doentes oncológicos. Portanto, estão numa fase em que têm que fazer muitos enfrentamentos, não é? Uhum. Certo. Muitas dificuldades e muita adversidade. E os contato com o corpo e com as sensações físicas e com as emoções vai permitir este contato e esta regulação do sistema nervoso, não é? Que é feita comigo através de um trabalho psicossomático e com o cavalo que está a limpar o campo eletromagnético e está a elevar a vibração daquela pessoa. Porque eles manifestam muito através do comportamento deles, mas também estão ali presentes, a apoiar a pessoa naquele processo. E Certo. obviamente, provavelmente, é aqui tu sabes melhor do que eu, este aparecimento de uma doença oncológica também vai levar a que surjam memórias, provavelmente, de trauma de outras situações, não é? Então, sim, da própria pessoa e trauma transgeracional. E que e que provavelmente vai surgir e que precisa também ser acompanhada e reparada, não é? Certo, certo. Tantas perguntas para te fazer só deste bocadinho. Hum, olha, primeiro antes de entrarmos um bocadinho mais nos cavalos, gostava muito de te perguntar se nesse contexto que estás a descrever, em que tu pedes à pessoa para, se ligar às emoções, se ligar ao corpo, se tu achas que isso é um processo fácil para a maioria fácil, quando digo fácil é se a ligação ao corpo vem naturalmente ou não? E como é que se vai trabalhando isso? Pronto. Eu faço uma preparação antes normalmente, em Certo. consulta, eu preparo a pessoa para ela começar a ter esta consciência do corpo, no seu dia a dia, se começar a desenvolver a própria percepção, não é? Porque Certo. era aquilo que tu dizias, as pessoas não têm consciência absolutamente nenhuma. Ela: eu tive esta adversidade, eu tenho estes pensamentos intrusivos, eu tenho estas emoções". E eu pergunto: "E qual é a sensação no corpo?". "Não sei, Pois. não faço ideia, não me lembro". Estão completamente dissociadas. Então há um trabalho, normalmente, para a pessoa começar a ter esta própria percepção. O que Sim. é que eu penso, o que é que eu sinto e quais são as sensações físicas que eu tenho. Certo. E depois sim, mãos para os cavalos. E porque lá está, eles são cirúrgicos, não Ou é? seja, há um trabalho importante Intensa. de preparação, Sim, sim. Sim, tem que antes haver. de haver contacto Tem que haver, com porque os senão nós. não dá. A pessoa não consegue aceder, não tem essa abertura. Certo, certo. Hum, em relação aos cavalos, Andreia, eu acho que tu já nos disseste aqui muitas coisas, mas gostava de te perguntar, o que é que te fez querer trabalhar com os cavalos e porquê os cavalos? Porque, a minha questão é, e tu já falaste aqui de algumas coisas, do facto de eles serem presas, e tudo mais,
Mas há coisas especiais ou outras coisas especiais acerca dos cavalos que te faz trabalhar com cavalos e não com outros mamíferos? A minha, eu, Disseste os cavalos estão altamente e agora falando aqui de um assunto que está né, se fala muito agora da alta sensibilidade, da neurodiversidade. E eu acho que os cavalos são seres altamente sensíveis, eles até em termos de arquetípicos estão considerados psicopomos, não é? De que nos ajudam a fazer esta passagem entre mundos e além eu falei desta parte mais da etologia equina, mas eles têm ali uma dimensão espiritual que só sentida e que eu não consigo, eh, já digo palavra, de factos ou de evidências, não é? É algo que é visto e que é testemunhado. E eu lembro-me muitas vezes de algumas, clientes me dizerem: "Nós as 2 ficámos assoberbadas com aquilo que vimos, não é, a acontecer diante dos nossos olhos e da maneira como eles conseguem transmitir algo e, das clientes pedirem-se para mim: "Como é que eu explico isto?". Perguntam-me como é que é, mas como é que eu explico isto? Não é? Não há vocabulário ocidental certo. para explicar aquela experiência que é muito de imanência e de transcendência. Ah, e agora perdi-me na tua pergunta, que eu já não lembro. Não, e na verdade, vamos arranjar aqui um seguimento perfeito, que eu gostava muito que, definisse esses termos, a imanência, a transcendência, porque não são termos muito falados normalmente. Eu gostava muito que definisses para quem nos está a ouvir também. Sim. Então, a imanência é a nossa relação com a natureza em si, com os elementos da natureza, com os animais, com uma pedra, com uma planta, com uma flor, com as ervas daninhas, com todos os animais que existem, com uma árvore, com todos os animais que existem na natureza, e de trazer esta relação que não é só física, não é só sensorial, é emocional, há uma relação de vínculo e de amor com elementos da natureza. E espiritual, lá está, estas tais sensações que nós temos dentro da nossa intuição, que são extrasensoriais no sentido que não têm a ver só com os nossos 5 sentidos. E é de viver uma experiência espiritual na relação com a natureza. A transcendência é quando nós procuramos fora, em algo longe de nós, e achamos que devemos sair de nós para encontrar o divino, não é? Fora. Certo, É isso, a certo. imanência e na extendência, eles dizem: "Não, o divino está aqui, está na terra, está na relação que eu tenho com aquela árvore, com aquela pedra, com aquela erva, com aquela flor e com aquele animal". É de ver a espiritualidade aqui, na terceira Ok. dimensão e com os elementos da natureza. Fantástico, porque é também uma abordagem muito diferente daquilo que nos é proposto frequentemente como espiritualidade, não é? Porque fala-se muito da parte da transcendência, mas menos desta parte da relação direta com as coisas deste mundo, digamos assim, que estão neste plano. Sim, é ir buscar mais uma vez a nossa natureza selvagem, os nossos instintos, que o cavalo nos obriga muito a isso. Anda para cá, não é? Não tem lá fora, é aqui. Volta ao teu corpo, volta aqui, és bem-vindo, volta a nós, não é? Estás a ser suportado, estás em relação com tudo. As relações de amor não são só com humanos, né? Claro, certo. Olha, Andreia, e uma pergunta que provavelmente te devem fazer muito também, mas é preciso alguma experiência prévia com cavalos, saber montar, essas coisas todas? Não, os meus cavalos são garranos, que são aqui típicos do norte. Eles vieram para mim pôlveros, a fêmea, eu tinha 3 cavalos, entretanto, um dos cavalos faleceu. E também foi importante para a minha relação com eles, porque vivemos esse luto, eh, os 3, mas eu tenho uma fêmea e tenho um macho, e eles eram, completamente selvagens, portanto não tinham qualquer doma e eu fiz questão disso. Portanto, a minha relação com eles não é uma relação tradicional, né, da equitação tradicional, portanto, foi algo que foi conquistado.
Eu tive que conquistar a confiança deles e criar uma relação com eles para depois começar a fazer os processos terapêuticos e demorou 1 ano e continua, não é, a ser construída esta relação de confiança, porque eu faço este trabalho com estes cavalos, não poderia fazer com outros, porque é uma questão da minha relação com eles também. Certo. E eu já não me lembro outra, perdi-me outra vez. Não faz mal, estava-te a perguntar se era preciso Ai, eu adoro fazer estudar. exato, se era preciso uma experiência prévia com Não, cavalos e então sim, não, eu não, a minha não é para montar a cavalo, certo, ok? O trabalho é todo feito no chão e na relação com o cavalo. E o cavalo é que determina como é que vai ser a sessão, não certo, sou eu. É de certo. acordo com a vontade deles e da maneira como eles se vão relacionar com aquela pessoa, que é sempre diferente e eu nunca hum, posso prever essa relação. Ok. Olha, e tenho muita curiosidade e também para esclarecer as pessoas que nos estão a ouvir, porque tu falaste aqui do comportamento do cavalo e eles detectarem incongruências e tudo mais. ah, e aqui tenho que te fazer esta pergunta: que tipo de comportamento é que nós podemos esperar do cavalo e se eles às vezes agitam um bocadinho, ou se as pessoas ficam com medo, ou como é o que é que se passa dentro das quando as pessoas estão, digamos assim, mais, incongruentes, como tu para usar o termo que tu usaste. Não, os cavalos não são animais agressivos. Eles não atacam, no máximo eles fogem. Eles Certo, não, isso é e é feito tudo em segurança, como é óbvio, e eu estou lá a mediar aquela relação, mas eles não são animais de ataque, não é? À partida, eles nunca vão agir para agredir a pessoa. Eles podem manifestar sim um comportamento mais irquieto e mais agitado, mas nunca vai em direção à pessoa. certo, Nós depois observamos esse comportamento, eles nunca irão atacar, certo. não. Ok. Só atacam se no limite estiverem a ser muito maltratados. Um cavalo nunca ataca. Certo, Andreia, e gostava também de te perguntar se, porque tu tens diferentes, tens, relação com diferentes animais, e quando tu estás a trabalhar com uma pessoa, trabalhas com os teus cavalos todos ou escolhes o cavalo dependendo da pessoa que vai trabalhar? Como é que tu fazes essa gestão? Eles estão no espaço deles, nós entramos no espaço, eu faço a consulta, inicio com a consulta normal, eles aproximam-se ou não, conforme a vontade deles. Normalmente eles já estão presentes quando eu estou neste diálogo só com a pessoa, a fazer o processo inicial. Normalmente eles já estão ali a suportar o processo. Muitas vezes eu estou a fazer a meditação inicial de chegada ao corpo, antes da consulta, e eles já me estão a demonstrar, e eu tenho que interromper e vou. Outras vezes eu faço a consulta, eles estão a suportar o processo e depois eles manifestam algum comportamento. Outras vezes nós temos que ir ter com eles. Certo. Ok. Mas trabalhas sempre com o grupo dos cavalos, nunca Sim, sim, sim. com os 2? Sim, Sim. ok. Super interessante. Hum, Queria-te fazer outra pergunta que tem a ver com, se tu tiveres, por exemplo, imagina uma pessoa que tem medo de cavalos ou medo de animais, é possível ainda assim fazer terapia com cavalos? Sim, e acho que até é interessante fazê-lo, não é? Para a pessoa, porque mais uma vez, essa pessoa está com medo, eles não se vão aproximar, não é? Porque para eles também é perigoso. Uma pessoa que esteja a manifestar medo, que não esteja segura, para eles é um sinal de perigo. Portanto, esses Certo, não se vão aproximar. E é muito fácil, eh, que a pessoa tenha este contacto até ao longe, não é? Até eles, ambos, os cavalos e a pessoa, se sentirem seguros para irem aproximando. Portanto, é interessante até fazer este trabalho na pessoa de confiança e de sensibilização para aos poucos ambos, de um lado e do outro, se irem aproximando e conquistando essa confiança.
Inicialmente, quando eles vieram para mim, eles não me permitiam o toque nem a aproximação, por serem animais selvagens, não terem qualquer tipo de homem. Portanto, eu tive que fazer esse trabalho em mim, interno, para que Sim. eles se sentissem seguros comigo e para haver esta aproximação. Portanto, este trabalho, obriga-te a ti também a estares em congruência e a fazeres esse trabalho. Isso é super, super interessante. Nós na área do estilo de vida, que não tem nada a ver com a parte que tu está muito ligada à parte que tu trabalhas, na verdade, mas, que é uma área diferente, apesar disso. Há muita evidência que liga o facto de os nossos comportamentos como profissionais de saúde terem um impacto, grande depois nas pessoas com quem vamos trabalhar, ou seja, se nós fizermos exercício físico, a probabilidade de conseguirmos, influenciar alguém a fazer exercício físico, por exemplo, é muito maior. E aqui tu acabas por passar por um processo pessoal também e depois teres outra disponibilidade para trabalhar com pessoas, deduzo. Sim, porque é a tal dupla orientação, não é? Nós estamos o nosso sistema nervoso está sempre em ressonância, não é? Tanto no nosso quando vamos para a natureza, para os cavalos, o nosso sistema nervoso entra em ressonância com o deles, não é? Isso o sistema nervoso da natureza, já sabemos nos cogumelos que existe sistema nervoso. É a mesma coisa entre humanos, não é? Eu, para ser um espaço seguro para aquela pessoa, eu preciso, o meu sistema nervoso precisa de estar regulado, para eu poder corregular aquela pessoa. Não é? Então eu tenho que fazer esse trabalho interno também, porque há ressonância Certo, entre nós. certo, fantástico. Olha, ia-te perguntar, fazer uma pergunta um bocadinho mais pessoal, que é, em que é que na tua vida, os cavalos te ajudaram? Ou o que é que te ajudaram a desenvolver como pessoa ou a desenvolver dentro de ti? Sim, ali que a natureza salvou-me, não é? Muitas vezes. Eu cresci aqui num meio pequeno, rural, eu já tinha estas características de neurodiversidade e alta sensibilidade, tinha algumas dificuldades até no sistema de ensino tradicional e tudo mais. E, e eu num meio conservador e pequeno, portanto, esta relação com a natureza e o facto de eu poder sozinha ir para a natureza selvagem e de estar neste espaço, mesmo eu não tendo consciência disso, permitiu que eu tivesse uma vinculação segura, que não tinha noutras situações. Com os cavalos foi muito curioso, porque a minha família tinha cavalos, mas era aquela relação tradicional de montar o cavalo, de usar a embocadura, de usar a espora. E aquilo para mim, como uma criança altamente sensível, nunca me fez sentido. Portanto, eu nunca me relacionei com os cavalos dessa forma. E achei que não era possível haver uma relação com os cavalos de outra forma. Dos cavalos não serem usados para montar ou para trabalhos agrícolas ou para transporte, não é? De apenas eu estar com o cavalo e me relacionar com o cavalo, Hum. não é? E depois de permitir ou haver essa descoberta de que afinal eu podia me relacionar com o cavalo de outra forma e que de facto ele tinha muito impacto na minha saúde mental, e isso como os outros elementos da natureza, para mim, a descoberta da ecopsicologia foi validou a minha experiência como pessoal de na infância e permitiu que eu pudesse usar isso como um recurso para ajudar outras pessoas. Para mim, a ecopsicologia e a ecoterapia foi uma validação. Certo, fantástico. Olha, e vou pegar numa dos termos que usaste que tem a ver com a alta sensibilidade, porque, acho que pela minha experiência também muitos dos profissionais de saúde às vezes são altamente sensíveis, e se calhar e muitas vezes estamos num sistema que não perdoa muito isso. E então eu gostava muito que tu falasses um bocadinho da neurodiversidade e do que é esta coisa da alta sensibilidade, eh, também como forma de acho que não nos sentirmos tão sozinhos, porque já há tanta gente assim e tão desconectada porque o sistema assim o exige. Então fala-nos um bocadinho dessa questão da alta sensibilidade. Sim. Eu vou relacionar também com a minha experiência e Claro. com esta questão da natureza, não é?
Eu lembro-me de ser chamada muitas vezes bicho do mato, que eu era um bicho do mato com uma conotação negativa. Ou seja, pessoas normalmente altamente sensíveis têm uma melhor relação com elementos da natureza e animais que propriamente com humanos, precisamente por esta alta sensibilidade e pela dificuldade em se adaptar a um sistema capitalista, patriarcal e de alta performance. Pessoas altamente sensíveis não conseguem estar em alta performance, porque elas recebem todos os estímulos e, não, é como se não conseguissem filtrar, não é? Todos os estímulos são recebidos, não é? Como um cavalo, não é verdade? Ou seja, Certo. visual, o auditivo, o tátil, é tudo sentido. Certo. Não há filtro, o cérebro não consegue filtrar todos estes estímulos que eu recebo. E, Certo. e é um mundo interno muito denso e muito difícil de processar e que precisa de tempo, que não está de acordo com o tempo social, mas está de acordo com o tempo orgânico. Portanto, as pessoas altamente sensíveis, elas vivem de acordo com, deveriam viver de acordo com o que todos os humanos deveriam viver, não é? Como animais mamíferos, que vivem de acordo com o tempo orgânico, com o tempo social, que têm um determinado, com o tempo orgânico, desculpa, com o tempo natural, e que têm Sim. determinado crédito social, não é? E que precisa de tempo para recuperar tantos estímulos, não é? Que nós agora somos assoberbados por estímulos visuais, sociais, eh, as inúmeras notificações que nós temos, o tempo de trabalho, não é? Profissionais de saúde, terapeutas que estão a atender pessoas que, mais uma vez, o nosso sistema nervoso está em ressonância, eles, ou eles entram em esgotamento emocional e dissociam para aguentar a carga de trabalho, não é? Que é o que acontece normalmente, perdem a empatia, é a tal fadiga da compaixão, não é? Perdem Certo. essa sensibilidade, não é? E desligam o botão para poderem aguentar. Porque e aí também se perde qualidade no atendimento, não é? Claro. Porque a pessoa perdeu a sensibilidade, não é? E daí o burnout e pronto, e podíamos aqui estar a falar muito tempo sobre isso, não é? A pessoa altamente sensível não consegue entrar neste sistema de alta performance. Ela precisa de não consegue, ela precisa de tempo para recuperar, para processar todos os estímulos, para estar com a natureza, para voltar ao tempo mamífero, eh, porque não consegue sustentar tanta coisa. É interessante porque estás a falar da sociedade capitalista que, claro que é voltada para a alta performance, mas também dos estímulos todos através dos sentidos que nós recebemos, não é? E estou a imaginar o bombardeio das redes sociais, que é constante, informação a mais, espaços barulhentos também, deduzo? Sim. Barulho a mais, seja Além do o físico. cansaço físico, nós temos o cansaço mental e temos o cansaço emocional e temos o cansaço social, não é? Que não sentidos encontros. Portanto, há muita sobrecarga de estímulos que nunca houve, não é? Os nossos Pois. avós não tinham mil e uma notificações para gerir durante o dia, nem tantas solicitações, não é? E tanto contacto com o ecrã também, que leva a esta dissociação também com o do corpo. Claro, claro, faz todo o sentido. Obrigada, Andreia. E queria-te pedir se fosse possível que nos contasses alguns casos clínicos da tua experiência, obviamente sem identificar as pessoas, mas casos que no contacto e no trabalho com os cavalos que tivessem sido particularmente impressionantes para ti durante o teu trajeto. Ok. Tenho. Agora estás a pensar, meu Deus, são tantos. Qual é que eu vou escolher? Ok, eu vou, estou-me a lembrar de um em particular em que a pessoa me estava a relatar um caso de violência sexual Certo. e os cavalos estavam presentes, eles estavam próximos, hum, e já vinha de um processo, não é? Pronto, estou a falar de um episódio em particular na sessão Certo. e, e a pessoa relatou-me esse episódio de violência sexual. E ela aproxima-se do macho, que é um macho inteiro, e ele
tem uma atitude hum, de ativação, não é? De uma certa agressividade, lá está sem ataque, mas de uma certa agressividade com ela. Depois dela relatar isto, imediatamente eu coloco-me à frente do cavalo e acalmo, não é? E eu coloco entre o cavalo e a pessoa. E ele acalma-se imediatamente e ela vira-se para mim e diz-me: "Pois, eu posso me defender", não é? Eu tenho a possibilidade de me defender, ou seja, a possibilidade de recuperar o meu poder pessoal e de me colocar, hum, perante uma ameaça, não é? Neste caso do masculino. Tive outras situações, por exemplo, como adolescente, fizemos o processo todo, estivemos com os cavalos, e eu dei por finalizada a sessão. Isto aconteceu já várias vezes. Dei por finalizada a sessão, saímos do campo, a grito, para a saída, e a égua começa a galope atrás de nós e para e coloca-se em frente à adolescente. E eu olho para ela e digo: "Alguma coisa que tu me queiras dizer que ainda não me disseste?" E ela verbalizou aquilo que ela queria dizer e a égua descansou e foi à vidinha dela. Isto já me aconteceu várias vezes quando eu queria dar por finalizada a sessão, as pessoas tinham coisas para dizer que E não não disseram. chegavam a conseguir falar e a égua não as deixava sair enquanto elas não falassem. Engraçado. Ou teve outras situações deles terem muitos comportamentos que são ou repetitivos Sim. ou que não são comuns neles ter. E aí já é uma indicação de que há alguma coisa que a pessoa não está a conseguir verbalizar. E eu pergunto-lhe o que é que aquele comportamento representa para ela, que sensação física, que emoção, se lhe traz alguma memória. E normalmente há ali alguma coisa que precisava de ser trabalhada. Ahm, mas caso ele Mas tenha isso capacidade de repensar algo, por exemplo, que eu não fazia ideia, mas o comportamento representa algo do esposo, ok, da mãe, do pai, e eles conseguem representar aquela pessoa, que não tem a ver que não é aquela pessoa que está na consulta. certo. E isso é aquilo que tu defines como o cavalo espelho? Eu acho que vi na é Exatamente. isso? O cavalo espelho são esses aspectos Exatamente. de nós próprios e das pessoas com quem nos relacionamos, é isso? Isso, Ok, exatamente. fantástico. Olha, Andreia, e porque estavas a falar também de um caso com um adolescente, tu, quem é o teu público? É qualquer pessoa? Trabalhas com crianças, por exemplo? Há alguém que seja mais indicado para procurar este tipo de terapia? Não trabalho com crianças, trabalho só a partir da adolescência, né, 13 anos, a partir daí é que eu trabalho. A maior parte das pessoas que vieram ter comigo foram meninas e mulheres. Não foi algo que eu tivesse, escolhido, mas é muito interessante porque tem muito a ver com o arquétipo da Artemis, que é o nome do meu projeto, Sim, e que tem a ver com isto, com a defesa das meninas, das mulheres, dos animais, da natureza e desta, relação com a natureza selvagem, com os instintos. E é curioso que é o público que eu tenho, não é? E que fala muito também desta relação com o corpo, com os instintos, com a, e com a questão da violência sexual, que aparece muito também nas minhas consultas. certo. Ok, fantástico. Olha, Andreia, sei lá, há tantas coisas, eu sinto que nós podíamos estar aqui a falar, o resto do dia sobre estes temas, e há tantas coisas que me vêm à cabeça, mas, tu falas muito desta questão do ponto de vista emocional, dos traumas, etcétera, e eu acho que é um bocadinho indissociável, eh estou a pensar aqui mais nos casos de trauma físico ou de afecções físicas, que acho que é um bocadinho indissociável da parte emocional também, hum, mas quando falamos de trauma no contexto de trauma físico, é possível trabalhar com os cavalos nestes contextos também?
Muito. Mais uma vez por aquilo que eu falei, porque eles vão necessariamente conectar a pessoa ao seu corpo, aos seus instintos, não é? E às sensações físicas. E há este reparar da relação com o corpo Certo. e do corpo como um aliado e da necessidade de acolher essa sensação física. E a pessoa começa a perceber que a partir do momento que ela acolhe uma ativação nervosa ou uma resposta de congelamento, não é? E está para o corpo só o estar, não é? Que isto também é muito difícil para as pessoas. Só o estar da sensação física. Não é preciso melhorar, não é preciso corrigir, não é preciso interpretar. É só estar. Vamos estar aqui com esta sensação agora? E a pessoa percebe que ao estar com a sensação, é só o que o corpo precisa para ele fazer a descarga e para aquela sensação se movimentar para um lado, para aquela sensação diminuir de intensidade. Só a presença e dar a segurança ao corpo para ele poder fazer essa descarga nervosa. Certo. Olha, e tu, nas tuas sessões, tu trabalhas, tens um tempo definido de sessão para sessão? Como é que tu espaças a sessão? É conforme o feedback que tens da pessoa também? Como é que Eu funciona? aconselho sempre fazer semanal, não é? Pelo menos 12 sessões inicialmente, fazê-las semanais para criar esta relação terapêutica, para a pessoa começar a criar a relação com o seu próprio corpo e para haver esta preparação. Mas se a pessoa não puder, por algum motivo, semanal, quinzenal, mas aí haver um mínimo de 12 sessões. E depois pode haver este acompanhamento mais espaçado, quinzenal ou mensal, não é? De manutenção. Mas para haver criar esta relação, seja de relação terapêutica que é muito importante, não é? Lá está, mais uma vez, seja comigo, depois com os cavalos, seja para a própria pessoa criar, começar a mudar esta relação que ela tem com o seu corpo também, não é? É preciso tempo, mais uma vez, as pessoas querem bem sempre para corrigir, para melhorar e rápido. Isso é contra os princípios da ecopsicologia. Nunca é Certo. rápido, é no tempo do corpo. Certo. E o sistema nervoso também tem o seu próprio tempo, não é? Para se ir abrindo, Muito tempo. dependendo se for uma questão de trauma, também dependendo do trauma que a Já pessoa sofreu. criar novos caminhos neuronais, não é? Se a Claro. pessoa vem com determinados caminhos neuronais, o corpo precisa de tempo, de espaço para sentir e para criar, reparar e criar novos caminhos. Certo. Olha, e ia-te perguntar também em relação a trauma emocional, hum, tu, o trabalho é feito ou há alguma diferença no trabalho que é feito, de uma pessoa que sofreu um trauma, imaginar abuso sexual, quando, estão na idade adulta, ou alguém que sofreu, aquilo que em inglês eles chamam o trauma, o pequeno T de trauma, que é o trauma de desenvolvimento, que foi exposição repetida a situações que não são assim tão intensas, mas que ao longo do tempo vão fazendo moça. Tu notas que nas tuas sessões, em termos daquilo que é preciso para haver, resultados, alguma evolução para a pessoa, que isto difere? Não, a resposta de sobrevivência que a pessoa tem pode diferir, não é? Normalmente, quando é um trauma mais prolongado e de desenvolvimento, há mais respostas a descer a resposta de sobrevivência, não é? O congelamento, não é? Certo, E, certo, e se há uma resposta de luta e fuga, vai ser diferente o trabalho psicossomático se há uma resposta de congelamento. certo, Só por aí. Mas do resto o método é o mesmo. É certo. tanto o corpo. É trabalho psicossomático, não é mesmo? Olha, e os cavalos, afastam-se necessariamente quando estás em resposta de congelamento? Não. Eles estarão mais em como perigo numa resposta de ativação, Certo, de ok, luta e fuga. Sim. certo. Mas de qualquer maneira em congelamento a pessoa está dormente, não é? Não está ali a nada. Claro, não está ali, não está, Está normalmente está a dissociação. está a dissociação. Há mais letargia, engotamento. Claro que também é algo perigoso para os cavalos porque a pessoa não está presente, não é? Se está no corpo.
mas não será por aquilo, pela experiência que eu tenho do com os meus irmãos. Hum, não será tão perigoso para eles como uma ativação nervosa. Certo. Ok. É super interessante isso. Sim. Ah, ok, Andreia, olha, estamos a chegar ao final do nosso episódio, mas eu gostava muito, se há alguma coisa que tu queiras acrescentar que eu não tenha perguntado, ou há alguma mensagem que tu nos gostarias de deixar só para fechar o episódio com chave de ouro? Sim, eu acho que é aquilo que tu dizias, não é? Os termos ecopsicologia ou ecoterapia ou esta relação com os cavalos sem ser montar, pode parecer assim um bocado estranho para as pessoas, não é? Mas realmente remete à nossa relação primordial com a natureza. E a partir do momento que as pessoas vêm, elas percebem que é familiar, não é? E que regressaram a casa. Então pode haver sim resistência a nós conectarmos com o corpo, com os sentidos, porque estamos habituados a estar na mente e é mais seguro a partida, mas a partir do momento que elas se permitem fazer este trabalho e render-se a esta conexão com a natureza e com o corpo, há um regresso a casa e há uma reparação da vinculação e há um sentimento de pertença e de presença e de aceitação da vida como ela se apresenta e de perceber que nós já somos divinos, só temos que ser bons humanos. Bonito, obrigada, Andreia. E eu tenho pena de nós termos espalhada pelo país, porque acho que é um tipo de terapêutica que ia beneficiar tanta gente. Ahm, mas pronto, estás no teu cantinho, no Minho, para quem te quiser, quem Sim. quiser ter contacto contigo. E eu, olha, agradeço-te imenso a presença no Eu podcast, é que foi super agradeço. interessante. Eu é que agradeço a oportunidade. Sim, e olha, é um prazer mesmo. E despeço-me de toda a gente lá em casa. Espero que tenham gostado deste episódio e um beijinho a todos.